Então, queridos irmãos, nós hoje vamos meditar no segundo mandamento, né? A gente fez lá no comecinho uma introdução ao Pentateuco, e também a gente olhou um pouquinho mais o contexto de Êxodo. Na semana passada, no domingo passado, a gente olhou para o primeiro mandamento, e agora a gente está caminhando, já chegamos ao segundo mandamento. Então, hoje, a gente vai ver o segundo mandamento explicado, né? Como é que o segundo mandamento é tratado no Catecismo Maior de Westminster. A gente adotou isso na semana passada e eu achei interessante a gente continuar vendo a exposição do Catecismo. A gente também vai olhar Jesus e o segundo mandamento, qual é a interação entre a pessoa de Jesus Cristo e o segundo mandamento, e finalmente, se der tempo, a gente vai fazer uma aplicação. Então vamos lá explicar esse segundo mandamento. Esse é o segundo mandamento que a gente acabou de ler, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Queridos, é muito interessante que o segundo mandamento, ele é um mandamento que ele traz uma carga enorme para a igreja atual. Todos eles trazem, né? Mas o segundo mandamento é um mandamento que tem fortes discussões no meio cristão em relação a ele. Então, é a palavra de Deus, mas também é terreno escorregadio para a gente interpretar aqui. A gente vê 3 coisas básicas nesse mandamento que elas ficam bem destacadas no texto bíblico. Primeira é que o mandamento ele traz a regra está explícita, em seguida ele traz uma razão, a razão do porquê dessa regra, e depois ele coloca uma promessa. É o primeiro mandamento de 2 que tem promessas atreladas à sua observância. Também é um mandamento bastante grande, eu acho que é o maior dos 10 mandamentos, e a gente vai examinar ele assim, então, por partes. A regra está clara. Ele diz logo no começo, não farás para ti imagem de escultura. A questão que a gente discute quando a gente vê isso é, que imagem é essa? Será que os cristãos não podem fazer nenhum tipo de imagem? Eles não podem fazer nenhum tipo de escultura? A gente não pode trabalhar com arte? Bom, ele vai e determina um pouco mais que imagens são essas. Ele diz, olha, essas imagens, elas são imagens que não podem se assemelhar, ou não podem ter semelhança alguma do que há em cima dos céus e embaixo da terra. Ou seja, o que ele parece que o texto está dizendo? O texto está dizendo, aparentemente, que essa imagem que não pode ser feita, essa proibição que o mandamento está explicitando aqui, é de que nós não podemos copiar, emular, ou de alguma maneira criar algo que se pareça com o que está criado. Então, nada na criação poderia ser objeto de uma escultura, de um quadro, de qualquer representação artística. Aparentemente é isso que o texto está dizendo. Mas, quando a gente começa a examinar o contexto do texto e o que acontece depois, a gente começa a ficar com dúvida. Porque, vejam, lá em Êxodo, no capítulo 31, Deus envia o seu Espírito para os homens, para que os homens mesmos começassem a fazer obras de arte. A gente vê lá em Êxodo 31, no verso 4, que ele diz o seguinte, que esse Espírito foi dado aos homens para eles elaborarem desenhos, trabalharem em ouro, prata e bronze, ou seja, o próprio tabernáculo era um lugar absolutamente adornado, cheio de figuras, cheio de imagens. Será então que são essas as imagens que são proibidas? Porque a gente vê que o Senhor Deus mesmo proveio o Espírito para que esses homens façam, ele dota esses homens de capacidade artística para que eles mesmos possam adornar o tabernáculo. O Senhor descreve com bastante minúcia como tudo tem que ser feito. Então, aparentemente, há imagens que podem ser feitas, apesar do mandamento. O Templo de Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 6, também é um lugar muito adornado. E o Templo de Salomão é interessante porque esse templo, ele tem figuras e imagens que se assemelham ao Éden. O Éden, como esse lugar da habitação de Deus e do encontro de Deus com o homem,
esse lugar onde Deus encontrava-se com o homem, é um lugar, é como se fosse uma antessala do céu. Era como se a gente estivesse observando ali o templo de Deus na sua grande magnitude aqui no ambiente criado. E é interessante que Hebreus 8:5 dá essa ideia também. Os quais ministravam em figura de sombra das coisas celestes, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê, faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado. Ou seja, esse próprio tabernáculo, esse próprio templo de Salomão, eles tinham esse aspecto que deveria antecipar ou demonstrar o que seria esse encontro, relembrar o povo do Éden e daquele encontro perfeito com Deus. Então, conquanto o mandamento comece de maneira muito clara, ele começa a dizer, não farás para ti imagem de escultura, a gente parece ver que, parece, de alguma maneira bastante estranha, que existe uma certa contradição, porque, ao mesmo tempo que Deus ordena que não se façam imagens, e que não se façam imagens do que está criado, e o Templo de Salomão, por exemplo, tinha imagens de oliveiras, tinham imagens da criação, o que Deus faz em seguida é orientar como que deveriam ser construídas todas essas coisas. Bom, mas a ordem não está apenas em não fazer imagens. Lá no versículo 5 ele diz, não as adorarás. Então, o que a gente observa, até já um pouco mais explicado lá em Levíticos 26, capítulo 26, no versículo 1, é que essas imagens que estão proibidas no mandamento são imagens ligadas ao culto. O que não pode acontecer é que as imagens sejam criadas para que elas sejam cultuadas, para que elas sejam adoradas. O verso 1 do capítulo 26 de Levítico nos diz isso claramente. Vocês não podem levantar imagem de escultura, nem poreis pedra com figura na vossa terra para vos inclinardes a ela. Ou seja, o texto de Levítico, ele está explicando o segundo mandamento. Se no segundo mandamento ele diz que a gente não pode fazer imagem de escultura do que está criado, ele diz o porquê. Ele diz exatamente o que não deve acontecer com essas imagens. Elas não devem ser objeto de adoração. A própria palavra imagem de escultura, essa expressão, que é pecel, com C ou com S, isso é indeterminado, ele é sempre utilizado, essa palavra é sempre utilizada na adoração idólatra. Então, sempre que aparece essa palavra, que aqui no segundo mandamento está explicitada, ela significa adoração idólatra. Então, o que o texto está dizendo é que você não pode fazer imagens, não pode esculpir imagens de nada do que está criado, inclusive dos anjos, porque os anjos são parte da criação, e essas imagens se tornarem objeto de adoração. Você não pode construir imagens para que elas se tornem objeto de adoração. Então, olha só, observem que coisa interessante. Lá em Números 21, tem aquele famoso caso da serpente. O que tinha acontecido é que que o povo tinha falado contra Deus e tinha falado contra Moisés. Eles estavam irritados, estavam faltando comida, eles estavam desgostosos, eles estavam irritadiços por toda aquela circunstância, e eles reclamam, eles falam mal de Deus e falam mal do próprio Moisés, do líder que Deus tinha colocado para os conduzir. O que Deus faz, então? Deus envia serpentes abrasadoras, ele envia cobras, essas cobras, elas mordiam o povo de Deus, esse povo que havia ali estava rebelde, e esse povo morria. Quem era mordido era morto. Ora, depois da intercessão de Moisés e do arrependimento do povo, você consegue ver lá isso em Números 21, Deus ordena a construção de uma estátua de serpente para a cura do povo. E a ordem é bastante clara no texto. Olha, você vai construir essa estátua, você vai construir essa serpente abrasadora, e todas as vezes que aquele que foi mordido olhar para essa serpente, ele vai ser curado. Então vejam, é proibido que se faça imagem de escultura com a finalidade de adoração. Isso está proibido. Está proibido que se faça imagens, estátuas e coisas afins que recebam adoração. Aqui Deus levanta uma imagem e faz com que o povo olhe para essa imagem para que esse povo seja curado. Mas observem o que acontece lá em 2 Reis 18:4. Lá em 2 Reis 18:4, essa serpente de bronze que tinha sido feita por Moisés, ela se tornou objeto de adoração.
E o rei Ezequias, a fim de eliminar a adoração no meio do seu povo, ele destrói esse poste ídolo. Então, observem, queridos, como que funciona esse mandamento e como funciona essa regra, esse mecanismo. Ora, eu não posso construir ídolos, eu não posso pegar algo na terra, eu não posso pegar imagens da criação e construí-las e objetificá-las ou transformá-las em estátuas ou quadros e isso ser feito com a finalidade de adoração. Preste atenção nisso, porque aqui, no caso dessa serpente, essa estátua tinha sido ordenada por Deus. Ela tinha sido bênção de Deus para o meio do povo. O próprio Jesus Cristo é comparado com essa estátua, quando lá no Evangelho se diz que ele vai ser levantado exatamente como a estátua foi levantada, como a serpente foi levantada no meio do deserto, e ele seria cura para todos os povos. Mas esse mesmo objeto, que tinha sido um objeto criado para a cura daquele povo, eles deveriam olhar e deveriam, depois de terem se arrependido, serem curados na medida que fossem picados pelas cobras, esse mesmo objeto se tornou uma estátua, um ídolo, e ele demandava adoração. E o rei Ezequias percebe isso e destrói, ele coloca abaixo esse poste ídolo. Então, a regra é bastante clara. Você não pode construir imagens de escultura, você não pode construir quadros, você não pode construir nada da criação que se torne um ídolo. Então, a pergunta que a gente fica diante disso é o seguinte: tudo bem, eu não posso construir nada que a gente consiga, nada da criação, porque isso é com o objetivo de se transformar em adoração. Mas a pergunta que fica nesse texto é o seguinte: e a imagem de Deus? Será que eu poderia construir algo que representasse o Senhor e adorar essa imagem? Porque, veja, o texto, ele não deixa isso muito claro, pelo menos o texto aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Mas nós precisamos entender que os mandamentos de Deus, eles também são explicados no decorrer do resto do livro de Êxodo, do livro de Levítico, no decorrer do Pentateuco, e inclusive pelas histórias. Observem um caso famoso, que é o caso do bezerro de ouro. O caso do bezerro de ouro, ele vai explicar e ele vai responder essa pergunta que fica. Bom, eu não posso fazer imagens do que há na criação, eu não posso fazer essas imagens com a finalidade de adoração, mas eu poderia fazer uma imagem de Deus e adorar essa imagem, ou seja, eu poderia transformar isso, o Senhor Deus, numa coisa palpável e adorá-lo, chamar isso de Deus? Olha o que aconteceu lá em Êxodo, no capítulo 32. Vocês vão se lembrar, Moisés estava, segundo o povo, se demorando no monte para trazer as tábuas, e o povo então fica impaciente. Fica impaciente e quem está dirigindo o povo, quem está auxiliando Moisés ali na direção do povo é Arão. E aí eles pedem para que Arão faça deuses para eles. Lá em Êxodo 32 isso está bastante claro. Faze-nos deuses. Ou seja, era como se aquele povo tivesse demandando de Arão que fosse construído alguma imagem, alguma estátua, que se tornasse um deus para eles. Moisés estava demorando demais, Deus não estava se manifestando ali com eles, então eles estavam esperando que Arão fizesse uma imagem. E é curioso que Arão mesmo, ele faz uma ligação bastante perigosa. Ele constrói um bezerro de ouro, esse ouro que o povo de Deus doou para Arão, para que Arão pudesse construir, ouro esse que havia sido tirado do Egito por ordem divina. E Arão diz algo bastante perigoso no versículo 4 e 5. Olha só que coisa interessante. Ele constrói esse bezerro e ele atribui a esse bezerro, a esse ídolo, que esse ídolo foi que os tiraram da terra do Egito. E aí, no versículo 5, ele diz uma coisa estranha. Ele fala assim, olha, e amanhã a gente vai celebrar a festa ao Senhor. Aqui, queridos, há um traço muito forte ainda do politeísmo que aqueles homens herdaram. Preste atenção, Arão pega esse bezerro de ouro, diz que é esse bezerro de ouro, esse ídolo que havia sido construído, que o povo tinha demandado, que os tiraram da terra do Egito. O texto bíblico diz claramente, e esse é o maior fundamento da lei de Deus, é que o Senhor Deus soberanamente, ele, o Senhor, os havia tirado da terra do Egito.
E o próprio Arão ainda acrescenta a tudo isso essa festa ao Senhor. Interessante que o próprio Jeroboão, lá em 1 Reis, capítulo 12, se utiliza de um artifício se remetendo a Êxodo, capítulo 32. Jeroboão, Israel tinha sido dividido entre 10 tribos, ficaram com Jeroboão, e as outras 2 tribos ficaram separadas, se eu não me engano, com Roboão. E Jeroboão não queria que o povo de Deus fosse adorar em Jerusalém, porque ali seria a terra do próprio Roboão. Então, o que ele faz? Ele constrói 10 bezerros de ouro, se lembrando dessa história, e ele instala esses 10 bezerros de ouro nas cidades. E olha o que ele diz no versículo 28 do capítulo 12. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir do Egito. Queridos, a interpretação que se tem a respeito de todo esse quadro é que o que tinha sido construído era uma imagem, que por um acaso era de um bezerro, talvez se lembrando lá do Egito, mas que essa imagem estava representando o próprio Deus. Era como que se esses homens estivessem trazendo para o meio da terra uma imagem, uma escultura que representasse o próprio Deus. Observem que te tirou da terra do Egito, amanhã será festa ao Senhor. Roboão repete isso lá em 1 Reis, capítulo 12. O que aparece aqui é que esses homens estão respondendo essa pergunta. E a imagem de Deus, a gente pode fazer? Ora, é isso que eles estão tentando fazer. Eles estão tentando trazer a imagem de Deus para o meio do povo, por meio de uma estátua. Mas olha o que diz, queridos, o versículo 30 lá de 1 Reis, capítulo 12. E isso se tornou em pecado. Então, quando a gente interpreta de maneira mais sistemática e olhando para os outros textos, a gente observa que a resposta a essa pergunta é que não. O Senhor Deus é um Deus invisível. Ele não se revelou em imagem. Ele não permite que ele seja adorado por meio de imagem alguma. Então, o mandamento se estende a isso também. Deus não pode ser adorado nem mesmo por imagem. Nós não podemos fazer a imagem de Deus. E a imagem de Deus, os teólogos de Westminster, eles dão a entender de que ela não pode ser feita de modo algum. Porque o texto bíblico revela um Deus invisível, que paulatinamente vai se revelando por meio de palavras. Então, fica bastante claro que a regra é a seguinte: você não pode fazer imagem, você não pode construir ídolos, não pode construir estátuas que demandem idolatria, que demandem adoração. Nem mesmo se essa estátua tiver por finalidade representar o Senhor Deus. Porque era isso que eles tinham feito. Nós vamos voltar nas nossas aulas muito a esse caso do bezerro de ouro. Por isso eu vou parar por aqui, mas a gente vai voltar bastante a esse caso aqui, nós vamos examinar ele com bastante cuidado. Mas o fato é que essa regra, esse mandamento, ele restringe. A adoração a Deus, ela é instituída pelo próprio Deus, e na instituição da sua adoração não há imagens, não há figuras, não há estátuas, nada pode representar o próprio Senhor Deus. E aí o mandamento vai e vira e nos dá a razão. E qual é a razão? Existem outras razões, muitas outras razões que são explicitadas no texto bíblico. Mas aqui, especificamente no mandamento, ele diz que nós não podemos construir deuses, nós não podemos construir estátuas para que nós as idolatremos, porque Deus é um Deus zeloso. E é curioso, irmãos, lá em Êxodo, capítulo 34, verso 14, Deus atribui ao seu próprio nome zeloso. Ele se chama Deus zeloso. Esse zelo, ele é traduzido, e bem traduzido, por ciúme. O que a Bíblia está dizendo é que esse Deus, ele não admite que se construa ídolos, que se construa imagens, porque ele sabe que o nosso coração, essa fábrica de ídolos, ela vai fazer com que aquele ídolo se torne uma espécie de Deus para nós. No paganismo, é bastante comum, e era naquela época, e ainda hoje é, que os próprios objetos que representam divindades, eles mesmos se tornam divindades em si mesmos. Então você vê que as pessoas, elas constroem imagens de santo, imagens de Maria, e elas transformam essas mesmas estátuas, esses mesmos objetos em deuses. Elas têm cuidado, elas veneram, elas ofertam.
E esse Deus zeloso, ele tem ciúme disso, porque foi ele que nos tirou da terra do Egito. E ele se tornou o nosso Deus exclusivo. É isso que nos ensina o primeiro mandamento. Ele não nos divide com ninguém. A imagem de ciúmes, ela aparece em Ezequiel, no capítulo 8, no versículo 3. Deus aparece como um Deus ciumento, ele sente ciúme. A nossa geração, o nosso tempo, o Ocidente em si, ele começa a enxergar o ciúme como uma coisa negativa. Mas preste atenção, irmãos. Se você é casado com alguém e você não tem qualquer ciúme dessa pessoa, e geralmente a razão é assim, o meu marido não me dá motivo para ter ciúme, a minha esposa não me dá motivo para ter ciúme. Mas se você não tem nenhum tipo de ciúme, se você não tem nenhum tipo de zelo, é bastante estranho que essa relação que se configurou seja de fato amor. Porque a fidelidade, o zelo, esse amor leal que existe entre nós e o Senhor, ele é retratado por o Senhor Deus tem ciúme de nós. E isso fica bastante claro no livro de Oséias. Oséias retrata esse marido traído. E o ciúme que ali é retratado, o ciúme por causa daquelas traições terríveis de Gomer, ela é em razão da idolatria. Deus deixa bastante claro que aquela história que Oséias ia vivenciar era uma história dele do Senhor, que havia sido traído por uma prostituta chamada Israel. Idolatria e prostituição, idolatria e infidelidade, elas andam muito junto na Bíblia inteira. E o livro de Oséias, ele é bastante explícito nessa relação. O nosso Deus é um Deus ciumento, é um Deus zeloso, é um Deus que nos ama e nos quer só para ele, ele não nos divide com ninguém. De modo que a adoração a outros deuses, ela configura uma traição ao próprio Senhor. Se vocês se lembrarem desse episódio, Paulo, lá em Atenas, no Areópago, lá no capítulo 17 de Atos, versículo 16, quando ele chega até Atenas, ele encontra milhares de deuses. Eu já, em tempos passados, eu fiz uma exposição desse texto todo, mas o que eu achei interessante, o que eu achei melhor de descobrir nesse texto, quando me debrucei sobre ele, é que a razão e o motivo pelo qual Paulo expressou todo o seu descontentamento foi que ele andava por Atenas e ele via milhares e milhares de estátuas que representavam milhares de deuses. Poetas gregos diziam que existiam mais deuses em Atenas do que gente. Ou seja, existia mais tipo de deuses do que pessoas propriamente dito. O que Paulo encontra ali é uma idolatria alastrada, e ela é bastante evidente, porque eles construíam estátuas e imagens para que eles adorassem. E o que acontece com Paulo é que Paulo fica revoltado em face à idolatria dominante. Era como se a idolatria ela tivesse abafado qualquer possibilidade de que se olhassem para cima e vissem quem é o Deus vivo, e é a partir disso que Paulo faz ali a sua apologética. Mas o que eu acho interessante é que esse espírito se revoltava, no grego, é essa mesma palavra, de zelo, de ciúme. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o grande motivador da sua obra missionária, da sua defesa de fé, é porque ele, Paulo, sente ciúme por Deus da adoração que estava sendo dirigida ao Senhor. Eu acho isso bastante importante, irmãos. Qual é a grande motivação de Paulo? A grande motivação de Paulo é a glória de Deus. E isso fica bastante claro, porque ele sente ciúme quando essa glória está sendo dirigida a outros deuses falsos. O que Paulo encontra ali e percebe é que existe uma flagrante transgressão contra o segundo mandamento. Eles haviam criado deuses, eles haviam criado deuses falsos, eles haviam criado aquelas idolatrias, eles prestavam culto a esses deuses, e Paulo então se torna e fica ciumento. Eu às vezes fico me questionando se esse mesmo zelo é o zelo que nos consome quando nós nos encontramos em situações em que nós mesmos prestamos culto, e a gente vai trabalhar um pouco isso lá na aplicação, ou nós idolatramos certas coisas que são criadas, que são criaturas, que não merecem adoração. Será que esse zelo pela glória de Deus ainda nos consome? Quando nós visitamos certos lugares determinados, o Brasil é cheio disso, e são lugares cheios, absolutamente tomados por ídolos,
ídolos falsos e as pessoas ali veneram. Você sente esse zelo? Você sente o seu espírito se revoltar por causa dessa idolatria dominante? Talvez o seu coração não esteja no lugar correto, porque o coração de Paulo era um coração que estava na glória de Deus, ele era apaixonado pelo Senhor, e ele não admitia, de modo algum, que a glória devida dada a Deus estava sendo dada a deuses falsos. Ciúme, o nosso Deus sente ciúme de nós, sente ciúme da nossa adoração. E atrelado a esse versículo, a esse mandamento, nós temos a promessa. E essa é uma promessa que ela é dividida em duas partes. Primeiro, é um aviso. Ele está dizendo, eu sou esse Deus zeloso, né, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha que coisa interessante, queridos. Aqui o Senhor Deus faz uma ameaça. Ele deixa bastante claro que aqueles que se embrenhassem ou que transgredissem esse mandamento e o transgrediam por meio de adorar ídolos, estátuas, coisas criadas, esses homens seriam visitados. É isso que o texto diz claramente, que os filhos desses pais seriam visitados até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas a gente precisa olhar com um pouco de cuidado mais com relação a esse texto. A gente sabe que os 10 mandamentos eles foram promulgados num ambiente de aliança. Deus tinha feito uma aliança conosco. O nome de Deus, Deus zeloso, é um nome de aliança. Deus tinha feito uma aliança conosco. Lá em Deuteronômio 28, nós observamos que fica bastante claro as bênçãos relativas à obediência e os castigos relativos à desobediência. A gente vê também, em 2 Reis 17, o próprio Jeroboão, por causa de toda aquela idolatria dominante, lembram-se lá dos bezerros de ouro, o texto bíblico deixa claro que aquilo era a causa do exílio. O que levou o povo de Deus ao exílio babilônico foi a própria idolatria. E isso era algo que estava absolutamente tomando todo o Israel. Então, quando a gente olha para esse texto, observe que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quem os aborrece? No texto. Fica claro, não é apenas os pais, mas os próprios filhos. Porque se, de fato, os filhos fossem culpados exclusivamente pela idolatria dos pais, Ezequiel capítulo 18 estaria errado. E Ezequiel capítulo 18 deixa bastante claro que filhos de pais idólatras, quando se arrependem, eles recebem a graça do Senhor e eles creem no Senhor. Então, o que o texto está dizendo é que essa maldição, que visitaria a terceira e a quarta geração, ela é uma maldição atrelada à idolatria, porque se nós criamos os nossos filhos em um ambiente idólatra, provavelmente eles se tornarão idólatras. É isso que a gente vê bastante claramente, de maneira bastante clara, no capítulo 17 de 2 Reis. Ali existia uma cultura idólatra, aquilo havia se espalhado de tal maneira que ninguém escapava, justamente por causa desse estratagema de Jeroboão de criar uma religião conforme a sua cabeça. Ele havia criado, e o que tinha acontecido é que os filhos estavam crescendo num ambiente idólatra. Todas as pessoas que nasceram na igreja têm mais dificuldade de entender isso, mas quem não nasceu sabe disso. Todas as conversas, todas as situações, e principalmente daqueles pais que têm algum tipo de crença religiosa, elas passam pela idolatria. E essa idolatria nos toma. E é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo, olha, essa idolatria que vocês estão produzindo, ela vai ser, os filhos de vocês vão herdar essa idolatria. E isso me aborrece. Isso causa em mim transtorno, isso causa em mim raiva. Se vocês criam seus filhos assim, vocês estão trazendo para dentro de casa algo que me aborrece. Mas preste atenção, queridos. Às vezes a gente fica muito nessas idolatrias, objetivamente falando, estátuas, quadros e objetos a serem adorados. Mas e quando nós, pais, crentes, demonstramos aos nossos filhos idolatrarmos coisas criadas, como, por exemplo, o próprio trabalho, como, por exemplo, o dinheiro, como, por exemplo, determinadas marcas, ou como, por exemplo, determinadas pessoas. Isso se torna maldição para os nossos filhos. Quando eles observam que nós temos um zelo, um ciúme por coisas criadas maior
do que pelo próprio Deus, isso traz para o coração deles raízes de idolatria. E eles são visitados, e são visitados os filhos deles, os filhos dos filhos, e isso se torna uma grande maldição. Isso é quebrada por meio de arrependimento e pela graça do Senhor. O que o texto está nos dizendo é que a criação nesse ambiente idólatra, sem que haja arrependimento, ela causa maldição, castigos relativos à desobediência. É isso que o texto está dizendo. Senão, nós estaríamos bastante equivocados, porque Ezequiel 18 mostra claramente que se houver arrependimento, as pessoas são salvas e são graciosamente retiradas desse ambiente de idolatria. Mas esse aviso, ele é importante para nós. Como que nós estamos criando os nossos filhos? E saibam disso, a criação dos seus filhos tem profundo impacto na criação dos filhos deles. Isso é bastante importante e traz um grande peso e uma grande gravidade para esse mandamento. Mas há ainda bênçãos relativas à observância desse mandamento. E ele diz claramente que ele vai ter misericórdia de até 1000 gerações daqueles que amam e o guardam. E aqui também a gente precisa entender que isso está no ambiente da aliança, essa aliança que Deus fez conosco. Lá em Deuteronômio 7, capítulo 9, ele faz menção exatamente a essas 1000 gerações. Mas quando a gente olha para isso, vem uma questão na nossa mente. E os pais fiéis que têm filhos infiéis? Ou seja, porque aparentemente, se ele tem misericórdia de até 1000 gerações, para aqueles que permanecem fiéis e não constroem ídolos e permanecem adorando o único Deus vivo e verdadeiro, será que os filhos dos filhos dos filhos dos filhos também vai ser imputada essa justiça? Ezequiel mesmo, capítulo 18, lá no comecinho, do versículo 3 ao versículo 5, ele deixa claro que existem pais fiéis que têm filhos infiéis. A responsabilidade humana, ela está bastante explícita aqui no contexto desse texto todo. Isso acontece, isso existe. O filho precisa se arrepender. Você precisa chamar seu filho e conclamá-lo para que ele se arrependa. Quando você observar que há raízes de idolatria, mesmo que elas tenham sido feitas por você. Você já passou por isso? Às vezes, na relação com seus filhos, você vê seus filhos cometendo os mesmos erros que você comete. E aí, aparentemente, você perde a moral, ou você perde a condição de orientá-lo, de exortá-lo, porque você mesmo faz. Mas se você faz isso, você está trazendo maldição para sua casa. Você precisa se arrepender dos seus pecados, mas os seus pecados não podem ser desculpa para que você não exorte seus filhos. Porque pode ser que a sua casa seja invadida por uma desgraça que é ter filhos fiéis. Mas então, do que esse texto está falando dessas 1000 gerações? A gente olha para esse texto do ponto de vista escatológico. O texto lá em Apocalipse 9, versículo 19, deixa claro quem são essas gerações. Essas 1000 gerações são as gerações dos filhos de Deus. É Jesus Cristo que é fiel, fiel a Deus, que rejeitou todos os ídolos para que ele fosse fiel ao único Deus, e por causa dele, e por causa da obra dele, essas 1000 gerações, elas são salvas. O que esse texto está nos dizendo é que nós precisamos olhar um pouco mais além. Talvez você tenha decepção e seu filho tenha se perdido completamente. Talvez até ele tenha se perdido sem se encontrar verdadeiramente com o Senhor. E aí você olha para esse texto e você diz, meu Deus, eu sou alvo da maldição, dessa primeira maldição. Mas você tem que olhar para frente. Nós pertencemos a uma família maior, a família de Deus, a família que foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. E quando essa promessa maravilhosa de que ele ia abençoar até 1000 gerações que amam e guardam os seus mandamentos, ele as abençoa na pessoa de Jesus Cristo, porque a pessoa de Jesus Cristo é que ama e guarda todos os mandamentos. Deus vai cumprir os seus propósitos e essa promessa que ele faz aqui por meio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é que garantirá essas 1000 gerações que lá nos céus, diante de Deus, vão poder adorar o Senhor Deus e exaltar o Senhor Jesus Cristo como se deve. É disso que está se falando, dessa promessa atrelada a esse mandamento. Então a gente observou que nós temos uma regra bastante explícita,
Não façam imagens, nem de Deus, com a finalidade de idolatrá-las. Não façam imagens de maneira alguma do Senhor Deus, nem da Trindade como um todo. E o motivo é porque Deus é zeloso, ele não permite que os seus filhos cometam prostituição, infidelidade, se deitando com outros deuses. O livro de Oséias é bastante explícito nesse quesito. E nós observamos também que existe uma promessa para a obediência e uma ameaça, sim, para a desobediência. Mas nós observamos também que por causa da graça de Deus e da graça do Senhor Jesus Cristo, é nele que esse mandamento é plenamente cumprido. Então, o segundo mandamento explicado, ele é bastante simples. Não façam imagens com o objetivo de adoração. Porque Deus é zeloso. E há promessas relacionadas à fidelidade a esse específico mandamento. Vamos ver como é que o Catecismo Maior de Westminster trata. Ora, exatamente como na aula passada, a gente observa que esse mandamento está incluído na primeira tábua, na primeira parte da lei, que nos ensinava a amar a Deus. Então, se o primeiro mandamento ele está falando sobre a exclusividade, ou seja, quem que é esse Deus exclusivo, a gente precisa olhar o segundo mandamento nesse contexto também. Eu disse para vocês que o primeiro mandamento ele condiciona todos os outros 10, mas especialmente esses primeiros 4. Ou seja, quando nós olhamos para esse mandamento e o catecismo olha para esse mandamento, alguma coisa fica bastante clara. Nos deveres, ressalta-se bastante a palavra culto. Nas proibições, também ressalta-se bastante a palavra culto. E lá, na pergunta 110, na razão, no zelo fervoroso de Deus com seu culto, aparece de novo a palavra culto. Então, como é que os teólogos de Westminster trataram o segundo mandamento? Eles pegaram esse segundo mandamento, que está se referindo a imagens, à idolatria, à adoração, e eles aplicaram isso ao culto. É óbvio, ali se está falando de culto. Então, se no primeiro mandamento a gente está sendo orientado a quem nós devemos adorar, no segundo mandamento nós estamos sendo orientados como nós devemos adorar. Fica bastante claro que na nossa adoração não tem lugar para imagem, não tem lugar para escultura, não tem lugar para que nós representemos nada nem ninguém, nem mesmo a Deus, com a finalidade de adorar. Então, a partir disso, eles criaram um negócio chamado princípio regulador. Eles enunciaram um princípio regulador, os teólogos de Westminster. E o que é o princípio regulador? Ele diz o seguinte: o culto deve ser por autorização, ordem e prescrição. Ou seja, o que não é ordenado é proibido. Então, observe essas palavras. Eles estão dizendo que o culto, baseado no segundo mandamento e muitos outros textos bíblicos, que não tem como a gente expor aqui, ele só deve acontecer autorizado pela palavra de Deus, ordenado, não só de ordem, essa ordem aqui está se referindo à ordem mesmo, à estrutura, ordenado pela palavra de Deus, e também prescrito, ou seja, escrito, é uma ordem clara, escrita. Não há lugar, muito lugar aqui, para subjetividade. O que eles estão querendo dizer é o seguinte: se não está na escritura, não deve ser praticado no culto. Eles fazem essa diferenciação bastante clara. O que deve acontecer no culto é o que está prescrito nas escrituras que deve acontecer no culto. Então, lá na Confissão de Westminster, no capítulo 21, no parágrafo 1º lá, eu não vou ler o texto todo aqui, mas ele diz o seguinte: olha, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada. Então, como que Deus deve ser adorado? Deus mesmo proveu isso. Vocês se lembram que aquele povo tinha saído de um ambiente de profunda idolatria, onde o politeísmo graçava no meio daquele povo, e agora Deus precisa consertar essa adoração. Primeiro, ele diz, não existe pluralidade em Deus. Não há politeísmo, não existe vários deuses, só existe um único Deus. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, como é que vocês vão me adorar? Vocês vão me adorar como vocês adoravam eles? Vocês se lembram, os deuses do Egito, eles tinham figuras, cabeça de falcão, eles tinham imagem,
Eles tinham estátuas. Vocês vão adorar assim? Não, vocês não vão adorar. Eu vou dizer para vocês como vocês vão adorar, eu vou revelar na minha palavra. É esse o espírito do catecismo e da própria confissão, quando ela trata sobre as escrituras. A adoração a Deus é instituída por ele e ordenada por ele e prescrita por ele. Então, o princípio regulador, ele é dividido em duas partes. Eles dividiram o culto em duas partes bastante claras. Os elementos do culto e as circunstâncias do culto. Esses elementos, a palavra elementos, ela não consta na confissão, mas ele chama de partes ordinárias, ou seja, o que é ordinário? É que é comum, que é normal, que é próprio do culto. Então, aqui, na confissão, ele vai dizer o seguinte: a leitura das escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, reverência, fé e reverência, cantar salmos com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos por Cristo, são partes ordinárias do culto a Deus. Ou seja, esses elementos, eles fazem parte do culto ao Senhor. Dificilmente nós podemos considerar alguma coisa culto quando esses elementos não são observados. Eu não vou entrar aqui nas minúcias de quantas vezes deveria se administrar os sacramentos, nem nada disso, isso não é tema aqui para nós. Mas o que o princípio regulador faz é dividir. Então existem coisas que são próprias do culto. De onde eles tiram isso? Das Escrituras. Quando nós observamos nas Escrituras, o culto a Deus é prescrito claramente, demandando essas coisas todas aqui que estão escritas. Mas eles sabiam que existiam as circunstâncias. Por exemplo, o local da reunião, ele não é prescrito. Não é prescrito. A própria confissão, ela diz que cultos podem acontecer nos lares, devem acontecer nos lares, ela chama de cultos. O horário da reunião também não é prescrito, você não encontra na Bíblia dizendo que horário que deve começar o culto. A nossa igreja mesmo já mudou o horário algumas vezes do culto. A vestimenta da reunião, será que o pastor deve ir com a toga genembrina? Será que ele deve ir com a estola sacerdotal? Não, não tem vestimento da reunião apropriada. Tipo de assento? Será que a Bíblia diz que a cadeira tem que ser de madeira ou ela tem que ser acolchoada? Melhor se for acolchoada, obviamente. Mas isso são circunstâncias de culto. Elas não estão prescritas. Então, o princípio regulador, ele explicita isso. E é interessante, algumas pessoas encaram o princípio regulador como algo que nos prende. Mas lembrem-se, irmãos, a lei ela foi nos dada para que nós nos libertemos, ela foi dada para livres. O que o princípio regulador faz, e deixa bastante claro, é que nós precisamos adorar a esse único Deus que nos libertou. E ele nos livra por meio da instituição do seu culto e dos elementos que devem compor das nossas próprias idolatrias, das nossas próprias imaginações. Porque percebam, nós estamos tomados pelo pecado. Ainda que o Senhor Jesus Cristo já tenha nos lavado, o pecado ainda opera em nós. E opera como um grande inimigo, e um inimigo, inclusive, do culto a Deus. Será que a nossa imaginação não pode ser contaminada? Vamos pensar aqui. Não, vamos tirar a pregação. Eu acho que a pregação não cabe mais no culto. Nós estamos num período bastante visual. Quem sabe a gente não passa um filme no culto? Vamos passar um filme aqui no culto em vez da pregação? Bom, você pode até com os crentes se reunir para assistir um filme. Mas isso não é culto. Quem sabe a gente não tem oração, não tem mais administração dos sacramentos. Lembrem-se, queridos, o culto foi instituído por Deus, para Ele. Ele é que sabe como Ele quer e como Ele demanda a nossa adoração. No entanto, há circunstâncias. Às vezes as pessoas brigam tremendamente, e essas são polêmicas ligadas ao segundo mandamento, por causa de circunstâncias. Olha, aquela mesa não pode ser tirada daquele lugar. Aquela mesa ela foi comprada pelo fulano de tal há 100 anos atrás. Às vezes, as circunstâncias elas trazem brigas para a igreja de maneira besta, porque isso não é prescrito nas Escrituras. Mesmo o horário da reunião, vestimento da reunião, obviamente a gente precisa se vestir com decência para estar na igreja, e não só para estar na igreja, mas em qualquer lugar você deve andar de maneira decente. Mas não existe um uniforme apropriado para o culto, porque isso é uma circunstância. Então aqui eu estou passando bastante rápido pelo princípio regulador, é do segundo mandamento que se infere o princípio regulador, e se vocês tiverem mais dúvidas e questões relacionadas a isso, a gente pode conversar
depois, mas o princípio regulador ele nasce daí. Ora, Deus institui a sua maneira de ser adorado. Ele proíbe determinadas coisas que os pagãos usam na adoração, ele proíbe no seu culto, mas ele nos diz como ele quer ser adorado, e é isso. Esse é o espírito do catecismo e da própria confissão, quando ela trata de culto. Bom, Jesus e o segundo mandamento. Queridos, é interessante isso, porque percebam, o Senhor Deus havia proibido o uso de imagens. Havia proibido o uso de imagens na adoração, inclusive imagens dele. Mas quando Jesus aparece, há uma fortíssima sensação em João, porque eu acho que João se lembrou desse versículo. E aqui em 1 João 1, lá também, no Evangelho, no primeiro capítulo, olha o que ele diz, que é interessante, é extraordinário. Ele diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O Senhor Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, segundo o próprio João, lá em 14, versículo 9, 10 e 30, era alguém que eles apalparam, que eles tocaram. O Senhor Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, conforme Paulo diz em Colossenses 1,15. Então Jesus não fere o segundo mandamento porque ele é a imagem propriamente dita do Senhor Deus. Ele é a imagem de Deus. Quando nós olhamos para ele, o que nós constatamos é que nele habita a plenitude divina. Então qualquer outra coisa que se faça com o objetivo de adoração é absolutamente reprovável. Reprovável já de início pela sua ineficácia. Porque quem de fato é a imagem de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo concentrou em si mesmo, nele habita a plenitude divina. Quando eles olhavam para ele, eles conseguiam ver o Senhor. E eu fico pensando em como que isso foi poderoso para eles, e João discerniu isso de maneira bastante clara. Mas há outro aspecto também, com relação a Jesus ser a imagem de Deus, com relação a Jesus ser esse que encarna o mandamento e se torna a imagem do próprio Deus. A encarnação, ela é o começo do fim. A encarnação de Jesus, lá em Apocalipse 7, diz que quando ele voltar, todo olho verá. Vejam que olhar e ver a Cristo tem um aspecto escatológico. Atos 1,11, eles se perguntam por que aqueles homens estavam olhando para o céu. Eu acho interessante, será que esses homens deveriam considerar aquele lugar santo? E deveriam ficar olhando para o céu e venerando o céu, porque era o lugar que Jesus tinha dito que ia? Não! Olha o que o texto diz. Esse Jesus que foi assunto aos céus virá do mesmo modo que o viste subir. A vinda de Jesus Cristo e olhá-lo em carne, a encarnação de Jesus, a imagem de Deus, tem esse aspecto escatológico. Com a vinda de Jesus, com a encarnação de Jesus, nós começamos a adentrar o fim de todas as coisas. Olha o texto, versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então eu conhecerei também como sou conhecido. 1 Coríntios 13, versículo 12, o apóstolo Paulo nos instruindo e nos dizendo claramente que ver a Deus, a imagem de Deus, é sim uma antecipação, é sim uma expectativa, é sim algo que está mostrando como vai ser o fim. A imagem de Deus em Jesus Cristo, ela é sim o começo do fim. Nós estamos no fim dos tempos. E nós sabemos disso, uma das razões é porque Jesus assume, no segundo mandamento, a imagem de Deus. Ele é a imagem do Deus vivo. Agora percebam, queridos, algo interessantíssimo sobre Jesus ser a imagem de Deus. A superioridade da imagem de Deus. Vocês vão observar, e a gente vai tratar disso nas 2 aulas próximas, que Deus estabelece uma controvérsia com os deuses dos povos. E o nosso Deus é um Deus bem-humorado. Ele é um Deus tremendo, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus amoroso, mas ele também é bem-humorado. E ele começa a descrever esses deuses falsos que os povos adoravam. Lá em Abacuque ele diz assim, que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, porque o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que estará coberto de ouro e prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra.
Olha que coisa interessante. O Senhor Deus começa a instituir uma espécie de gozação com aqueles povos. Vocês fazem um ídolo com pau, com pedra, com ouro, mas eles não falam. Eles são mudos. Eles não têm vida. Eles não têm fôlego em si mesmos. Eles são criaturas de vocês. O Senhor Deus está, de certa maneira, fazendo uma chacota com esses ídolos falsos. Mas, queridos, olha só que coisa interessante que nos é dito lá em Mateus 11. João Batista estava preso e ele não sabia se Jesus era aquele que havia de vir. E olha o que Jesus responde para ele: ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos ouvem, os cegos vêm, os cegos andam, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Queridos, a imagem de Deus é tão superior a esses ídolos falsos, que ela não apenas vê, que ela não apenas anda, que ela não apenas chora, que ela não apenas fala conosco, que ele não tem o fôlego de vida, a vida verdadeira em Jesus Cristo, como ele mesmo faz com que cegos vejam, como ele mesmo faz com que leprosos sejam purificados, como ele mesmo faz com que surdos ouçam. Queridos, a superioridade da imagem de Deus em Jesus Cristo é tão imensa que ele faz não apenas o que os ídolos não fazem, como ele conserta aquilo que os ídolos não consertam. A gente vê milhares de pessoas se embrenhando, fazendo romarias em nome de saúde espiritual, mas o nosso rei Jesus, ele é capaz de fazer isso por você. Esses ídolos não fazem. Talvez nós fomos bastante o ídolo ciência. A ciência é boa e eu aprecio muito a ciência, mas esse ídolo da ciência, da medicina, os médicos com as suas arrogâncias, eles foram absolutamente destronados, se fez chacota deles com esse pequeno vírus. Mas o nosso rei, ele é capaz sim de fazer o que os ídolos não fazem, e ele é capaz sim de fazer isso em nosso favor. Vejam como Jesus, a imagem de Deus, é superior a todos os ídolos. Ele se refere a esses exatos termos. Os ídolos pagãos, eles não ouvem, eles não falam, eles não têm fôlego de vida. Eles foram esculpidos, eles foram criados. Mas o nosso rei, que vive eternamente, ele fala, ele chora, ele vê, mas ele faz mais do que isso. Ele cura aqueles que não veem, aqueles que estão chorando, ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, e aqueles que sofrem, ele vai apagar o sofrimento. Ele tem poder para isso. Ele é muito superior. A imagem de Deus em Jesus Cristo é muito superior a esses ídolos falsos. Aplicação. Queridos irmãos, nós vivemos um tempo em que as redes sociais, essas ferramentas, são boas ferramentas, que têm boas aplicações, sem dúvida nenhuma. Ídolos são assim. Ídolos são coisas boas que a gente transforma e que depois que a gente transforma, eles demandam bastante adoração. Mas o que essas redes sociais fizeram de maneira bastante clara é que eles transformaram, eles multiplicaram a nossa capacidade de fazer ídolos. O Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E essas ferramentas, essas empresas, elas tiveram a capacidade de fazer com que a nossa fábrica aumentasse em muito a capacidade instalada de fazer ídolos. Eles fizeram isso. E como que elas fazem isso? Como que elas fizeram isso? Eu e você, a gente não constrói. Eu espero que você não construa ídolos, não construa imagens. Mas a partir dessas ferramentas boas, nós construímos ídolos. Nós construímos ídolos para nós. É interessante, há programas na televisão chamados ídolos. Nós olhamos as pessoas e idolatramos a vida que elas aparentemente têm no Instagram, com seus abdômenes trincados, com seus carros reluzentes, com seu dinheiro infinito. Nós observamos gente se colocando como uma moral ilibada no Twitter e escrevendo e descrevendo como se fossem senhores de todas as coisas e nós os idolatramos. Você já viu que tem gente que simplesmente pela capacidade de falar, sem qualquer obra, se torna ídolo e se torna alguém que deve ser ouvido? Facebook, que tinha o objetivo, aparentemente primário, de fazer com que nos relacionássemos nos nossos ciclos, se transformou em um ambiente no qual as pessoas entram cada vez mais em comunidades voltadas para determinadas pessoas, para determinados ídolos. Essas ferramentas, elas objetivamente criaram ídolos.
elas criaram ídolos, elas ampliaram essa nossa capacidade. O que a gente pode fazer, então, diante disso? A gente precisa olhar para Jesus. João 14, 9, Jesus respondendo a Filipe, diz que quem vê o Pai, quem vê a ele, Jesus, vê o Pai. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo, para a pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar com expectativa e esperança de transformação, lá de Romanos 8, 29, porque a Bíblia diz que nós vamos sendo transformados segundo a imagem do Filho. De novo, a imagem do Filho aqui aparece. E, finalmente, esperando essa transformação, a gente precisa crer no que diz o apóstolo Pedro lá em 1 Pedro, capítulo 1, lá a partir do versículo 7. Glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, tendo o fim da vossa salvação, da vossa alma. Mesmo nós, queridos, que não vimos o Senhor Jesus Cristo em carne, que às vezes passa pela nossa mente, e para mim também passa, e aqui eu expressei isso, aqui falando com vocês. Mesmo não tendo visto, nós o amamos e nós o esperamos. E o aguardamos. E quando a nossa mente ela está fixada nessa imagem, na vinda do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, esperando essa transformação, mesmo que não tenhamos visto em carne, queridos irmãos, todos esses ídolos morrem. Todos esses ídolos se tornam nada. E aí a gente pode fazer chacota deles. A gente pode gozar deles. A gente pode olhar para eles e rir desses ídolos que não têm poder em si mesmos. São criados, são vazios. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é cheio de vida, aquele que é poderoso em si mesmo e que é a imagem do Deus vivo, ele pode assumir o lugar no nosso coração, lugar que é devido somente a ele. E aí sim, todas essas imagens, todas essas idolatrias objetivas, elas acabam desvanecendo diante daquele que é a imagem do Deus vivo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza à adoração verdadeira e ao culto real, que é olhando para o Senhor Jesus e esperando nele. Amém? Deus nos ajude.